Bom, vamos lá. Um Deus que é puro amor e, ao mesmo tempo, a realidade do inferno. Como é que a gente junta essas duas ideias? Essa é, sem dúvida, uma daquelas perguntas que dão um nó na cabeça de muita gente dentro da fé cristã. Então, hoje, a gente vai mergulhar no que a doutrina da igreja ensina sobre essa aparente contradição. Essa é a pergunta de US$ 1 milhão, não é mesmo? E para a gente começar a desembolar essa resposta, a gente precisa ir para o ponto de partida de tudo. Afinal, qual é o desejo de Deus para a humanidade? E o ponto de partida é esse aqui, e é inegociável. Tanto a Bíblia quanto o Catecismo são claríssimos. Deus quer que todos, sem exceção, sejam salvos. Ele não cria ninguém pensando na perdição. E aí a pergunta fica ainda mais forte. Se essa é a vontade dele, por que o inferno sequer existe como uma possibilidade? A resposta para esse dilema todo está em um dom que Deus nos deu. Um dom que é, na verdade, a condição número 1 para que o amor de verdade possa existir: a liberdade. Porque, vamos combinar, sem liberdade não existe amor. O que existe é a programação. Uma analogia com a nossa própria vida, com uma família, ajuda a gente a entender isso. Pensa bem, nenhum pai ou mãe de verdade quer um amor robótico, forçado de um filho. O que tem valor, o que enche o coração, é o amor que nasce de uma escolha livre. Se uma criança fosse obrigada a amar, esse amor não significaria absolutamente nada. A doutrina nos ensina que Deus pensa da mesma forma sobre nós. A diferença é toda essa, né? É a diferença entre a obediência programada de um robô e a entrega genuína de um filho. Um é só um código, o outro é uma escolha do coração. Deus nos deu a liberdade justamente para que o nosso sim para Ele fosse um ato de amor verdadeiro e não só um programa de computador rodando. E o nome que a igreja dá para esse presentão é livre-arbítrio. Como o catecismo define, é basicamente o nosso poder de agir ou de não agir. E aqui tem um detalhe fundamental. A perfeição da liberdade não é só fazer o que der na telha, mas sim usar essa liberdade para escolher o bem com B maiúsculo, que a fé nos diz que é o próprio Deus. Ok, entendi. Mas se a liberdade de dizer sim para Deus é real, então a liberdade de dizer não também tem que ser real. E é exatamente aqui que a gente entra na consequência mais trágica do nosso livre-arbítrio. E esse é o peso, a seriedade da nossa liberdade. Ela nos dá o poder de tomar decisões com consequências eternas. A decisão fundamental de aceitar ou de rejeitar o amor de Deus, segundo a doutrina, é uma dessas escolhas que podem se tornar definitivas. E chegamos à definição de inferno segundo o catecismo, que é crucial. Presta atenção nessas palavras. Estado de autoexclusão definitiva. Note que não diz lugar para onde Deus manda, mas sim um estado que a própria pessoa escolhe ao se fechar para o amor, para a comunhão com Ele. É uma porta que se fecha por dentro. Essa frase resume a ideia perfeitamente. O inferno não é uma sentença que um juiz impõe de fora para dentro. É a consequência lógica e, claro, trágica de um não definitivo dito a Deus. É a própria pessoa que, usando a sua liberdade, escolhe esse caminho. Certo. Tudo isso nos leva a uma ideia bem comum, que às vezes é chamada de universalismo. É aquela noção de que, no fim das contas, a misericórdia de Deus é tão, mas tão grande que todo mundo, sem exceção, vai ser salvo. E que o inferno, na prática, estaria vazio. É uma esperança muito bonita, né? A de que a misericórdia de Deus no final vai superar absolutamente tudo. É um pensamento que conforta, mas que, segundo a igreja, acaba ignorando uma realidade fundamental sobre a natureza não só dos seres humanos, mas também dos anjos. A resposta da doutrina aqui é bem direta. O inferno não é só uma teoria, uma possibilidade para os humanos. Ele é uma realidade que já é habitada. A rebelião dos anjos, que livremente e de forma irrevogável rejeitaram a Deus, foi o que, digamos, inaugurou essa realidade. Então, do ponto de vista do dogma, não, ele não está vazio. Então, para a gente amarrar o ensinamento da igreja. Primeiro, ela afirma que o inferno existe e que ele é eterno. Segundo, a sua pena principal é essa separação definitiva de Deus. E, o ponto mais importante de todos, ninguém é predestinado a ir para lá. É sempre a consequência de uma aversão voluntária a Deus, uma escolha livre mantida até o fim da vida. Então, como é que a igreja lida com isso? Como ela concilia a realidade dura do inferno com a esperança na salvação de todos? A resposta é que ela vive exatamente nessa tensão. A igreja nunca jamais declara que uma pessoa específica está no inferno. Pelo contrário, ela mantém a esperança e reza sem parar pela salvação de todo mundo, ecoando o desejo do próprio Deus. Ela afirma que a condenação é uma possibilidade real, mas vive na esperança da salvação.
E assim a gente chega nessa tensão central. De um lado, você tem o desejo divino. Deus quer que todos se salvem. Sua misericórdia não tem fim. Do outro, a realidade humana. Nossa liberdade pode sim rejeitar esse amor, e essa rejeição pode ser definitiva. As duas verdades coexistem, por mais difícil que seja para a gente entender. A grande conclusão da nossa análise de hoje é essa. Deus propõe a salvação a todos, como um grande convite de amor. Mas ele não impõe, ele não força a entrada. O inferno é o que acontece quando esse convite é recusado de forma consciente, livre e, no fim, definitiva. E isso tudo transforma essa teologia toda em algo muito prático, muito pessoal. Se a condenação é uma porta que só se fecha por dentro, então cada escolha que a gente faz, todo dia, nos posiciona em relação a essa porta. A pergunta final, então, é para cada um de nós. O que é que a nossa liberdade está escolhendo hoje? Dia após dia, qual caminho a gente está construindo?